O planeta passa por tempos difíceis, não é? Com um vírus que desperta o medo, que provoca o afastamento social, paralisa as atividades, fecha escolas, suspende viagens e afeta 7 bilhões de pessoas no globo. E aí nós nos perguntamos, onde está Deus? E eu vou lembrar vocês de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso vocês vão encontrar lá em Mateus 5,8. Limpos de coração. Vamos pensar, pessoal, vamos trazer a metáfora para o nosso corpo físico. Como nós alimentamos os nossos corpos físicos? Nós ingerimos uma quantidade de alimento, esse alimento é processado por nosso organismo físico, da inteligência de Deus em nós, e nós secretamos tudo aquilo que nós não vamos utilizar. Então a gente vai lembrar Paulo de Tarso, que a gente retém só o que é bom. Se nós cismarmos de conter todo o alimento que consumimos, nós vamos adoecer rapidamente. Quando nós pensamos em espírito, está dizendo ali, limpos de coração. Coração se refere ao espírito, à sede das nossas emoções. Emoções. Então, quando diz ali, limpos de coração, nós temos que pensar assim, como que nós alimentamos ao espírito? O espírito se alimenta de toda a informação que chega a nós. Nós nos alimentamos daquilo que lemos, daquilo que assistimos, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos. Nós nos alimentamos daquilo que dizem a nós, mas também daquilo que nós dizemos e que reverbera para nós, e que cria em nós uma atmosfera. Essa atmosfera é o alimento do espírito. Ocorre que, como o espírito, nós, espíritos, como que nós procedemos com isso? Nós haveremos de fazer a mesma coisa que fazemos com os alimentos. Processar tudo aquilo que ouvimos, que assistimos, que vimos, que pressentimos, que pensamos, e nós haveremos de reter só o que interessa, só o que nos leva a progredir. Mas nós não fazemos assim. Então nós carregamos mágoas, ressentimentos, nós carregamos melindres causados pelo comportamento do próximo. E tudo isso que carregamos é lixo tóxico dentro de nós e nos provoca doenças que os médicos da Terra não encontram solução. É tempo, então, da gente se libertar dessas mágoas, da gente se libertar desses ressentimentos. Como Jesus disse, reconcilia-te com teu próximo enquanto no caminho. Mas só isso vai limpar nossos corações? E o ódio? Aquilo que aprontaram comigo, fulano não poderia ter dito isso, não é? Quando a gente odeia, a gente cultiva desequilíbrio. E eu digo cultivar porque nas metáforas do Cristo falava-se dos semeadores. Nós estamos o tempo todo, em nossa passagem, semeando aquilo que vamos colher. E quando nós odiamos, nós projetamos no éter todo aquele sentimento prejudicial e negativo que nós queremos destinar ao outro, mas é como tomar um copo de veneno querendo que o outro caia. E com o tempo, nós vamos nos envenenando com esse ódio que nos é devolvido nas formas da lei de Deus. E o que fazer então? Sempre que lembrarmos daquela pessoa que nos contrariou, daquela pessoa que nos trouxe um prejuízo, ou simplesmente daquela pessoa por quem nutrimos uma antipatia, lembremos dela e emitamos imediatamente um sentimento de paz e de amor. Quando Jesus disse, dai a outra face, era isso que ele se referia. Pensa de outra forma, mostra outra face, mostra a parte boa. Se nós fizermos isso, nós vamos livrar os nossos corações desse ódio, que nos mantém de corações sujos, não é?
E a maledicência? Eu sei que poucos de nós ainda fazemos isso, não é? Mas falar mal do outro é abrir em nós mesmos aquelas feridas que já foram tratadas na casa espírita. As feridas que a gente tratou com passe, tratou com atendimento fraterno. Aí a gente toma água fluida, pede para fazer prece para nós, fazemos prece para nós e tem mãe, esposa, marido, todo mundo preocupado. Aí quando a gente está quase bom, a gente se surpreende abrindo nossas feridas e falando mal dos outros. Olha quanto mal. E os nossos corações, que já estavam quase higienizados, voltam a ficar sujos. E dizer umas verdades. Já ocorreu a vocês? Quando a gente acorda e diz, hoje eu vou lá e vou dizer umas verdades. Quando a gente pensa em fazer isso, sem o devido cuidado, nós podemos causar tanta dor, tanta humilhação, tanto sofrimento naquele que vai nos ouvir, que nós podemos prejudicar muito mais do que ajudar. Às vezes nós achamos que vamos dizer uma verdade e a pessoa vai sair dali refeita. Olha, que bom, o Causo veio aqui e me falou um negócio que resolveu. E não é nada disso. Nós vamos arrumar um inimigo que nos escutou com ódio e que não vai digerir aquilo que nós dissemos. Lembremos o que disse Chico Xavier. Uma gota de verdade em 1 litro de amor. Mas nós não paramos por aí. Com o coração quase limpo, nós passamos a ser exigentes demais para com todo mundo. E nós achamos que todos têm que cumprir tudo aquilo que nós consideramos indispensável. E aí nós passamos a ser, então, chatos, antipáticos, intolerantes. E achamos que somos apenas exigentes. Sejamos, então, tolerantes para o próximo, que vai desfrutar aquela sensação de acolhimento e paz que nós já desfrutamos muitas vezes quando outros nos toleraram em nossos primeiros passos. Lembra dos primeiros garranchos que fizemos em nosso caderno lá na escola? Lembra como foi bom quando o professor ou a professora nos acolheu com a palavra de estímulo e disse, vai, os próximos vão sair melhores. Lembra disso? Lembra como você se sentiu quando você cometeu um erro e foi recebido com a compreensão, com o perdão? Nesse tempo de pandemia, estamos muito ocupados em higienizar as nossas mãos. Mãos com sabão, braço com sabão, cara no sabão, álcool gel. E nós saímos dali de mãos limpas. Mas essas mãos são mãos que auxiliam? Ou são mãos que se escondem do trabalho? Nossas mãos são mãos que indicam o caminho daquele irmão que se perde? Ou são mãos que indicam a indiferença? Nossas mãos são mãos que levantam o que está caído? Ou são mãos que se preservam limpas e inúteis? Como são as nossas mãos? Será que não estamos como Pilatos, que na hora de agir apenas lavou as mãos? E as nossas bocas, que nós protegemos com máscaras para guardar o outro daquilo que respingamos? E o que sai das nossas bocas? É só respingos? E as palavras que saem de nossas bocas, mesmo com as máscaras? E as nossas frases, mesmo por trás das máscaras, que saem de nossos corações? São limpos esses corações, produzindo essas mensagens? Será que nós estamos cuidando daquilo que falamos ou daquilo que pensamos para falar, para evitar contaminar o próximo
com o nosso desânimo, com a nossa crítica, com a nossa ironia, com a nossa arrogância, com a nossa falta de fé, com a nossa rebeldia. O perdão é a água que lava. É a água que lava o espírito. O perdão é o álcool gel que tira as manchas do corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito. O perdão é o álcool gel que tira as manchas de nosso corpo espiritual, que são produzidas pelos nossos maus pensamentos, pelos nossos desalinhos, pelos nossos desequilíbrios, pelo nosso consumo de material inapropriado. E nós temos então que perdoar. Perdoar sempre. Para que nós tratemos de nosso coração. E para que nós mantenhamos os nossos corações limpos. Limpos pelo perdão. O bem que fazemos anula o mal que fizemos. Essa frase é do Divaldo Franco. Mas o apóstolo Pedro disse que o amor lava a multidão de pecados. Amemos mais, perdoemos mais, compreendamos mais neste tempo de crise. E nós conseguiremos manter mãos limpas e higienizadas, mas mãos úteis. Nós conseguiremos ter as bocas cobertas nas máscaras, mas as nossas palavras não contaminarão ninguém. Seremos luz, como Cristo desejou que fôssemos. E quando estivermos com os corações absolutamente limpos, nós veremos Deus. Foi a promessa do Cristo. Nós veremos Deus nos hospitais, em que a dor é sempre presente. Nós veremos Deus nas lágrimas da mãe que vê o filho em sofrimento. Nós veremos Deus no cárcere imundo, em que os nossos irmãos desequilibrados são trancados e esquecidos. Nós veremos Deus nas belezas da natureza, exuberante e rica. Nós veremos Deus na pobreza dos casebres. Nós veremos Deus na boa música que nos emociona, na justiça que se faz. Nós veremos Deus com os corações limpos. Eu trago aqui uma frase de Emmanuel no livro Reconforto, ditado a Chico Xavier. Ele diz: aqui, agora e sempre, seja onde for, aprendamos a esquecer tudo o que representa poeira inútil na caminhada, procurando simplesmente a luz da compreensão e do amor que tudo renova e doura a caminho da vida maior, e abrir-se-á renovado caminho de longa peregrinação, de trabalho e de experiência, em que nos cabe evoluir para Deus. Limpemos os nossos corações com o mesmo vigor que nós estamos limpando as nossas mãos. E nós vamos sair dessa crise modificados, de corações limpos. E nós, sim, segundo a promessa do Cristo, veremos Deus em tudo.